Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje encerraremos o estudo das lições bíblicas do segundo trimestre de 2021 da classe dos adultos, estudando especificamente a lição de número 13, para o dia 27 de junho de 2021, a multiforme sabedoria de Deus. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. Amados irmãos, queridas irmãs, o texto áureo da nossa lição 13, a multiforme sabedoria de Deus, encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática nos diz o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, encontra-se em Efésios capítulo 3, versículos 8 ao 10, e também em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10. Efésios 3, 8 está escrito assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, pela infinita misericórdia do nosso bondoso Deus, chegamos ao final de mais um trimestre dessa feita. Estamos concluindo o segundo trimestre de 2021. Trimestre no qual estudamos e aprendemos ricas e valiosas lições a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Nesta lição última, a 13ª do trimestre, estudaremos a respeito da multiforme sabedoria de Deus. Neste sentido, destacamos logo de imediato no texto base aos Efésios capítulo 3, versículos 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Altíssimo, revelou para a Igreja o mistério oculto desde a fundação do mundo. Tal mistério é revelado pelo Espírito Santo, que fala a Paulo e fala com a sua igreja que o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas
para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Observamos que ao longo da história, mas sobretudo falando com a sua igreja, Deus evidencia de forma muito clara a sua multiforme sabedoria para falar, manifestar-se aos homens, inclusive pessoas simples como eu, simples como você. Logo de imediato queremos destacar como ponto central que a multiforme sabedoria divina manifesta-se para todas as pessoas, inclusive as pessoas simples. No primeiro tópico da lição, de forma muito clara, o comentarista já nos traz informações a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Só a título de observação, convém lembrar que nesta lição nós faremos abordagens resumidas, sintéticas, uma vez que estamos retomando assuntos que foram trabalhados em lições anteriores. Aqui, o comentarista destaca que esses dons ministeriais e espirituais, eles são diversos. Na passagem bíblica, na primeira carta aos Coríntios, eu quero fazer essa leitura com você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8, 9 e 10. O apóstolo Paulo, de forma muito clara, ele vai falar sobre isso. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8, 9 e 10. Assim está escrito o texto sagrado. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. E no versículo 11, Paulo diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Nesta passagem, o apóstolo Paulo apresenta-nos alguns dons espirituais. Por quê? Porque há outros dons espirituais identificados em outras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores deste trimestre, a exemplo do que vemos em Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8, a exemplo do que vemos também em 1 Coríntios 12, 28, 29 e 30, também em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, e por fim, Hebreus, capítulo 2, versículo 4, destacando que todos esses dons são manifestos ou manifestam-se na esfera congregacional. Já quando observamos Efésios 7, 11 e 1 Timóteo 1 e 6, destacamos dons na esfera ministerial. Os citados acima são dons espirituais que vão ser desenvolvidos, que vão ser manifestos no seio da igreja, entre os crentes pertencentes à congregação. Já os dons ministeriais são dons específicos que homens de Deus, pessoas de Deus, recebem da parte do Altíssimo para a edificação da igreja.
E que dons são esses? Efésios 4:11, de forma bem clara, Paulo vai dizer: a uns ele deu para pastores, evangelistas, doutores e profetas. Sim, são dons ministeriais. E de forma bem clara, nós destacamos que são diversos. Razão pela qual o Senhor manifesta a sua vontade, a sua graça, o seu querer, de acordo com a sua multiforme sabedoria. Mas além de serem diversos, esses dons também são amplos. Por qual razão? A sabedoria de Deus, de forma bem simples, não se limita nem ao tempo, nem ao espaço ou lugar, uma vez que o nosso Deus, ele é poderoso, ele é grande, ele é soberano. A sua vontade, a sua sabedoria, a sua graça não se limita nem ao tempo, muito menos ao lugar. Neste sentido, ela é ampla, se manifesta em todas as camadas, em todas as esferas, sem fazer distinção de raça, língua ou cor. E isso mostra-nos que a sabedoria de Deus, ela é multiforme e plural. Porque ela é multiforme, porque ela é plural, porque Deus tem as suas maneiras para tratar e alcançar os homens. Deus tem apenas uma forma, apenas um caminho para chegarmos aos céus. Este caminho é Cristo, a salvação só por meio da fé em Cristo Jesus. Mas a maneira de Deus alcançar os homens, ela é multiforme e ela é plural. Ele vai trabalhar para alcançar pobres de uma maneira, mas ele também trabalha para alcançar os ricos. Ele não faz distinção, ele não discrimina, ele alcança negros, ele alcança pobres, ele alcança pelo poder do Evangelho leigos, mas também alcança doutores, porque a sua sabedoria é multiforme e também plural. Também destacamos que essa sabedoria divina, que o nosso bondoso Deus manifesta-se através dos dons espirituais e dons ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas por todo o mundo. Detalhe, ele vai alcançar as vidas de acordo com as necessidades, de acordo com as características, de acordo com a particularidade de cada um que precisa ouvir a sua voz, que precisa ser alcançado pelo poder do seu Evangelho. Em síntese, destacamos que os dons ministeriais e espirituais, eles são dádivas do Pai, presentes de Deus para os homens, para a sua igreja. Mas, queridos, além dos dons espirituais e ministeriais, nós temos tantas outras dádivas que recebemos de Deus. Primeira, a dádiva do amor. Todos nós temos plena ciência que a grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade, a maior demonstração do amor de Deus para com a humanidade, foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16, de forma bem clara, está escrita: porque Deus enviou o seu Filho unigênito. Enviou por causa de quê?
por causa do seu grande amor. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos inclusive aos nossos inimigos e ao nosso próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Além da dádiva do amor, destacamos também a dádiva da filiação divina, que é uma consequência do amor de Deus. O amor do Pai é tão grande que nos aceitou como seus filhos adotivos. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 está escrito de forma bem clara: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a família ou membro da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Uma outra dádiva do nosso Deus é o ministério da reconciliação. Paulo explica o milagre da salvação como resultado do mistério da reconciliação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Portanto, todo ser humano pode ter a esperança da salvação eterna. Todavia, de salvação precisa agora também. Portanto, quem está em Cristo, Paulo já falou, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é nova criatura. E o resultado disso é que Deus faz tudo, absolutamente tudo novo. Portanto, louvemos a Deus, agradecidos de todo o coração por suas dádivas, a dádiva do amor, a dádiva da filiação divina, a dádiva do ministério da reconciliação, que através da cruz de Cristo fomos reconciliados com Deus e nos tornamos participantes da glória do nosso Salvador. Sintetizamos este tópico afirmando que os dons espirituais e ministeriais são diversos e amplos. Já no segundo tópico da lição, o comentarista destaca que bons despenseiros dos mistérios divinos. O despenseiro deve gerir, administrar a igreja, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho do bom pastor. Paulo ainda destaca que esses bons despenseiros, eles precisam agir com sobriedade e vigilância. Repito, os bons despenseiros de Cristo, da igreja, precisam apresentar como características marcantes sobriedade e vigilância, que são habilidades indispensáveis ao exercício do santo ministério. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho. Por qual razão? Pois a bebida, ela traz confusão, ela traz contenda, ela traz dissolução. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, Efésios capítulo 5, versículo de número 18. O fiel despenseiro, ele é oposto de um obreiro que produz contenda, dissolução e confusão. Ele nunca perde a sobriedade, muito menos a vigilância em relação ao
exercício do ministério recebido da parte de Deus. Mais uma vez repito, como marcas dos despenseiros de Deus, sobriedade e vigilância, o que implica em dizer que ele não será dado ao vinho, não será produtor de contendas, muito menos um homem dissoluto, mas vigilante e sóbrio. Esse despenseiro de Cristo, ele age, ele trabalha, ele exerce o seu ministério com um ardente amor que recebeu da parte de Deus. Primeira Epístola de Pedro, o apóstolo fala no capítulo 4, versículo 7, que é preciso haver ardente amor de uns para com os outros. Mediante a graça de Deus, logo, o obreiro deve demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Eu vou repetir, porque amor é marca característica de todo discípulo, de todo seguidor de Cristo e primordialmente e principalmente dos despenseiros do nosso Cristo. Ele precisa demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Quando falamos em demonstração de amor, queremos dizer que o despenseiro deve amar sem esperar receber coisa alguma. Isso é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos, seguidores do Senhor Jesus. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro do Senhor, recomendado pelo apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo de número 9. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas. Quando falamos em hospitalidade, em acolhimento, em bom trato com todas as pessoas, nós estamos dizendo que não deve haver distinção, que não deve haver discriminação, que não deve haver acepção, porque o amor, ele nos faz enxergar a essência das pessoas. O amor não nos permite diferenciar negros e brancos, pobres e ricos, leigos e doutores. O amor nos faz abraçar e acolher a todos sem distinção. E mais uma vez destaco, o amor é a principal marca do cristão. Além do mais, esses despenseiros dos mistérios divinos devem administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada com zelo e fidelidade, pois a palavra de Deus ela é categórica e nos adverte dizendo: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre como o recebeu, com fidelidade, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo, absolutamente tudo deve ser feito para a glória de Deus, a quem realmente pertence a majestade
e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, destacando aqui a essência da palavra ministros, servos de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis, eles não podem, eles devem ser fiéis em absolutamente tudo. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E assim, nós sintetizamos este tópico afirmando que os bons despenseiros dos mistérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico desta lição: os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. Dons espirituais e fruto do Espírito Santo devem seguir juntos, não podem ser um hiato, não podem ser considerados separadamente, devem viver juntos no nosso coração, no seio da igreja, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao pensarmos nos dons espirituais, já destacamos a necessidade deles, pois os dons espirituais são indispensáveis à igreja. E por qual razão são indispensáveis? São várias, mas destacamos aqui que uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus, poder este que salva, que batiza, que transforma e que cura os enfermos e repreende as enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe misericordiosamente a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus Cristo em pleno século 21. Além do mais, destacamos aqui que há uma necessidade e relação direta dos dons espirituais e o amor cristão. Não é à toa que Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Logo após, Paulo inicia o capítulo de número 13. E eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 1. Porque ainda há alguém que não compreende o contexto em que Paulo fala sobre este caminho ainda mais excelente. Destacamos mais uma vez, o apóstolo termina o capítulo 12 dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos direi, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse que Paulo está falando? É o caminho do amor.
capítulo 13, ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Versículo 2: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Dessa forma, o apóstolo Paulo continua o capítulo 13 apresentando que é fundamental amarmos, termos este grande amor no nosso coração, e finaliza o poema do amor, o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, dizendo: porque agora permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Por isso, como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor está entre os capítulos 12 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Neste capítulo, o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando de forma categórica que sem o amor, de nada adianta ter os dons. Podemos pregar, podemos cantar, podemos ser usados por Deus através de dons e manifestação de dons espirituais, mas se não tivermos amor, de absolutamente nada, adianta sermos usados. Portanto, vivamos a essência do Evangelho, amemos, não apenas com palavras, mas sobretudo com ações, com atitudes, para a glória glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos agora ao fim dessa lição, ao terceiro subtópico, a necessidade do fruto. Queridos, não podemos ignorar a importância dos dons espirituais. Os dons são fundamentais para a expansão, crescimento e edificação da igreja, mas não devemos também ignorar a necessidade do fruto do Espírito. Por qual razão? Porque a vida cristã, ela deve viver ou deve ser pautada na perspectiva do fruto do Espírito. Fruto esse apresentado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas destacamos aqui que o amor é o que o nosso Pai Celestial quer da nossa igreja, da sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, é o desejo de Deus. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Zelosa pela doutrina, mas em chamas pelo amor fraternal, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Isso aqui é interessante, irmãos. O amor não se porta com indecência. E tanta gente que diz que ama Cristo e se comporta de forma indecente. O amor não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5. Portanto, compreendamos definitivamente, se queremos os dons espirituais, se queremos ser usados por Deus,
Se queremos ser identificados literalmente como servos de Cristo, como igreja de Cristo, o caminho do amor, ele é o mais excelente. O caminho do amor, ele é o mais excelente. Dessa forma, sintetizamos este tópico afirmando que os dons espirituais são ligados ao amor cristão, o mais autêntico, a característica mais autêntica do fruto do Espírito Santo. Finalizamos agora a nossa lição afirmando que a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da ação sobrenatural do Espírito Santo, por meio dos dons de Deus, que são necessários ao crescimento dos crentes. Mas sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo com amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons espirituais ou ministeriais. Finalizamos esta lição, queridos, mas já marcamos o nosso próximo encontro, que já é o próximo trimestre, quando estudaremos o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estudaremos a lição de número 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.